E aí, pessoal, vocês que estão me assistindo ao vivo, boa noite. Você que está entrando em contato conosco, baseado neste clube de revista, gravado, seja no ambiente da mentoria, seja numa visita que você está fazendo ao nosso canal pelo Instagram ou pela nossa página do YouTube, boa noite, bom dia, boa tarde. É um prazer ter a sua audiência, que é a alma do canal Fenta News, da mentoria MyFenta. Isso que vocês estão vendo é um dos pilares da nossa mentoria, que é o Clube de Revista. Eu sou Vinícius Larroca Vieira, médico TSA e fundador do canal Fenta News. O assunto do nosso Clube de Revista de hoje é o assunto da semana, que é a Semana da Via Aérea. O manejo das vias aéreas representa um assunto muito apaixonante em anestesiologia, pois decisões erradas, tomadas erradas de decisão, podem levar a sequelas permanentes e morte. Muitas vezes, quando a gente, de maneira errônea, toma a decisão de tirar a consciência de um paciente e cai numa situação de via aérea emergencial, em que nós não conseguimos nem ventilar, nem entubar, nós teremos 1 minuto para ter uma ideia do que fazer e entre 3 a 5 minutos para oferecer oxigênio aos alvéolos. Do contrário, nosso paciente, infelizmente, ele poderá evoluir ao óbito. E a situação é muito complexa, porque a avaliação, como mostra a primeira frase, à beira do leito, ela tem baixa sensibilidade e uma especificidade apenas moderada. Em outras palavras, muitas vezes, quando a gente julga ser fácil uma via aérea, ela não é. E o contrário também é verdadeiro. Então, é um evento clínico altamente imprevisível, muito operador dependente, vai depender muito do skill e da experiência do médico anestesiologista. Muitas variáveis vão influenciar a maneira como você vai posicionar, se você vai utilizar rocurônio ou succinilcolina ou não, se você está com o equipamento adequado, se a sua logística está adequada, né? Se você vai ter máscara laríngea, se você maneja bem um broncofibro, tudo isso vai ter impacto. Uma via aérea difícil é aquela em que você tem dificuldade para intubar um paciente, ou dificuldade, uma certa dificuldade para ventilar, mas você consegue ventilar, né? Então, depois de 1 ou 2 tentativas, você não consegue intubar, mas você ventila, é uma via aérea difícil. Chama-se de via aérea emergencial, como o próprio nome diz, para aquele paciente que, após você perceber que não consegue intubar, não consegue ventilar também de maneira adequada e uma hipoxemia progressiva se estabelece. A via aérea emergencial é tudo aquilo que a gente não quer. Então, o algoritmo da ASA, né, que nasceu a partir da detecção nos Estados Unidos de um número enorme de processos médicos contra anestesiologistas por conta de morte e sequelas devido a tomadas erradas de decisão no manejo de vias aéreas. E teve o primeiro guideline da ASA em 1993. Essa receita de bolo existe justamente para clarear a nossa mente em relação às tomadas de decisão para que nós não caiamos numa via aérea emergencial. Antes entubar um paciente acordado, antes suspender um procedimento, do que cair numa via aérea emergencial e amplificar os riscos de sequelas permanentes e morte. Então, o artigo que nós elegemos hoje é desse autor, William Rosenblatt, da Universidade de Yale. E ele fala justamente desse approach, dessa decisão em árvore, que é um algoritmo, para o manejo da via aérea que você vai escolher, do caminho que você vai escolher, se você vai entubar acordado ou após a indução, da Sociedade Norte-Americana de Anestesiologia. Então, ele fala dessa peculiaridade, né, do atual guideline da ASA, que leva em conta essa tomada de decisão em árvore, que vai nos mostrar se nós vamos entubar acordado ou após uma indução anestésica. E o artigo mostra que 4 são os elementos que vão interferir na tomada de decisão: intubação acordado ou após uma indução anestésica. O primeiro deles é a constatação de uma via aérea potencialmente difícil. Então, nós temos aqui, por exemplo, o nosso saudoso Noel Rosa, né, para ilustrar. Então, um paciente com queixo curto, retrognatismo, ou comprimento horizontal menor do que 8,
Pescoço curto, que não é o caso, mas temos pacientes com pescoço curto, comprimento horizontal da mandíbula, distanciamento external abaixo de 12,5. Stop bang desfavorável, paciente sexo masculino, 50 anos, diâmetro do pescoço acima de 40. História de roncos, né? Abertura bucal menor do que 3 dentes, malampate 3 ou 4, que é aquele em que você não vê bem, né? Os pilares, a úvula, o palato mole, também falam a favor. Hipomobilidade atlanto-occipital, impossibilidade de morder o lábio de cima com os dentes de baixo, dentes muito protusos, seria uma intubação potencialmente difícil. O segundo elemento, possibilidade de não ventilar esse paciente. Então, a gente vai aqui no finalzinho das minhas imagens, ó, e vai mostrar, por exemplo, esse paciente aqui, que diz na consulta pré-anestésica que usa CPAP em casa acima de 10 centímetros de água. E esse é um exemplo de paciente em que a ventilação pode ser difícil, tá, pessoal? Possibilidade desse paciente broncoaspirar vai interferir também na tomada de decisão. Então, para isso, nós temos aí essa imagem, que é a imagem de um abdômen agudo obstrutivo. Possibilidade desse paciente não tolerar uma apneia. Então, para isso, nós temos essas imagens aqui, que são de uma gestante e de um obeso mórbido, ambos com a capacidade residual funcional muito pequena e que não vão tolerar hipoxemia. E somado a isso, o skill, a sua experiência e a logística, né? Então, você tem máscara laríngea à mão para ter um dispositivo supraglótico, caso você não consiga entubar e a ventilação esteja difícil? Você maneja bem o principal dispositivo para intubação acordado, que é o broncofilo? Você tem algum dos tipos aí de videolaringo que facilita tanto a via aérea emergencial quanto difícil? Você tem skill para via aérea invasiva? Os guidelines recomendam que o médico anestesiologista saiba invadir? Você tem o kit que perfura direto ou pela técnica de Seldinger? Não é verdade? Então, todos esses elementos, somado a outros fatores, o paciente vai tolerar a droga anestésica, né? Ele tem uma insuficiência cardíaca, é um paciente que está sangrando, ou seja, uma soma de fatores, mas os principais são: é uma via potencialmente difícil? É. Opa, então pode ser que eu caia numa via aérea emergencial, pode ser que eu não entube, né? O malampate está desfavorável. Mobilidade atlanto-occipital desfavorável. Retrognata. E se eu não conseguir ventilar esse paciente? Existe a possibilidade disso acontecer? Não, eu acho que não. Ele não usa CPAP, ele não é obeso. Tem tudo para ventilar bem. Tem possibilidade de broncoaspirar? Não, não tem nenhum risco. Ele vai tolerar bem a apneia? Vai. Você pode até se aventurar. Agora, se esse paciente tem uma intubação potencialmente difícil e pelo menos um dos 3 elementos abaixo, possibilidade de não ventilar, possibilidade de broncoaspirar e tolerar mal a apneia, forem presentes, aí os guidelines recomendam a intubação acordado, sem desprezar os fatores abaixo com os asteriscos. Então, tudo é importante e cai justamente no algoritmo, né? Então, embaixo está à esquerda, intubação acordado, e à direita abaixo, após uma indução anestésica. A nossa decisão, a nossa tomada de decisão em tree, em árvore, como fala o texto, ela vai basear em quê? Primeiro, lá em cima, há possibilidade de dificuldade de laringoscopia e intubação? Sim. Se as demais respostas forem não, não imagino ter dificuldade de ventilação e tem uma máscara laríngea. Não acho que vai aspirar. E eu não acho que esse paciente tolera mal de saturação. Você pode, como mostra o lado direito, né? Se todas as respostas forem negativas, induzir e tentar entubar. Se não conseguir entubar, provavelmente você não vai se dar mal. Você vai ventilar bem sob máscara, você vai passar uma máscara laríngea e tudo vai se resolver. Agora, se pelo menos um dos elementos, dos 3 elementos abaixo, suspeita de dificuldade de ventilação ou ausência de dispositivo supraglótico, suspeita de risco de broncoaspiração, diabético, obstrução intestinal, a própria gestante, não é?
Suspeita que esse paciente não vai tolerar hipoxemia. Neonato, paciente obeso mórbido, novamente a gestante, tudo por diminuição da capacidade residual funcional, né? Um deles forem presentes, os guidelines recomendam que você entube esse paciente acordado. Essa imagem, também do artigo, mostra, né, a população de pacientes que precisam ser intubados, né? À direita, a maior parte dos casos, né, em que se determina intubar após uma indução anestésica. Destes, felizmente, entre 87% e 95% dos casos, a gente consegue intubar ao passar bem uma máscara laríngea. Infelizmente, a minoria dos casos, eu digo infelizmente, felizmente por ser a minoria de 5% a 14%, 13%, mas dessa minoria, observe bem, você vai conseguir garantir uma via aérea com máscara laríngea, como mostra a direita, mas em 1 a 10 mil, até 1 para 176 mil por cento de proporção dos casos, a gente vai conseguir uma via aérea definitiva em menos de 50% dos casos e morte. Então, veja bem como é arriscado cair numa situação de via aérea difícil de surpresa, sem estar preparado. Tá? Ao passo que quando a gente está preparado, a gente antevê, você joga para o lado esquerdo da tela. Né? Você vai entubar acordado. Apenas 1 a 2% a gente faz isso. E dessa população, quase 100% a via aérea vai ser garantida, né? Sem dificuldade ou com alguma dificuldade. E numa minoria absoluta ela não vai ser garantida, tá? Então, assim, muito importante, gente, essa imagem, esse algoritmo, ele mostra o quão importante é saber onde a gente está pisando. Novamente, essa imagem ilustra a mesma coisa. As setas em azul falam recursos. Temos vídeo laringo, temos broncofibro, skill, experiência, você sabe manejar, contexto clínico, o paciente tem condição, vai tolerar droga, história do paciente. E aí vem a pirâmide. Né? Então, em roxo em cima, a chance da intubação ser difícil? Stop bem desfavorável, malampato desfavorável, medidas desfavoráveis? Sim. Aí vem os 3 abaixo. Né? Há chance desse paciente ventilar mal? Há chance dele broncoaspirar? Há chance dele não tolerar a apneia? Se pelo menos um desses 3 estiverem presentes, você vai para o lado direito ali, que é entubar acordado. Se todos estiverem ausentes, você pode sim botar esse paciente para dormir. De conclusão do artigo, nós temos que lembrar que intubação acordado não é sinônimo de ausência de efeitos colaterais. Sedação exagerada pode levar a broncoaspiração. Pode haver um certo trauma desse paciente. Pode haver dificuldade ventilatória, principalmente se você usar muito opioide. Então, eu sempre falo com os meus mentorandos, com os meus residentes. Intubação acordado, esquece opioide. Vamos seguir a asa. Uma boa anestesia tópica, lembrando que cada sprayzada de xilocaína pode absorver cerca de 10 miligramas de lidocaína, então tem que tomar cuidado, tá? Mas tem que ser uma boa anestesia tópica da cavidade bucal até a epiglote e uma desmedotemidina venosa, com um pouquinho, talvez, de lidocaína venosa ou uma subdose de midazolam. Nada além disso, pessoal, tá? E na intubação acordado, muito importante manejar bem o vídeo laringo ou, principalmente, o broncofibro, tá? Mas ela não é livre de complicações. Agora, uma tomada errada de decisão pode levar a sequelas e morte. Que sequelas? Estenose subglótica, sangramento, parada cardíaca com encefalopatia hipóxica e morte, tá? O preparo, a logística e o trabalho em equipe são fundamentais. O call for help faz parte do algoritmo. Teve uma dificuldade com ventilação, a primeira coisa é chamar ajuda e individualizar os casos, né, pessoal? Não é sempre que nós vamos fazer a mesma coisa. Os pacientes são muito peculiares. Muito bem. O momento da indução anestésica e da intubação traqueal, ele representa um dos grandes desafios ao médico anestesiologista. Então, o recado que esse elegante artigo
especial do Anesthesia Analgesia nos dá, né, um artigo recente do ano passado, é o seguinte: nós temos que estar atualizados em relação aos guidelines, nós precisamos deixar a preguiça de lado e desenvolver habilidades em relação à via aérea invasiva, em relação ao manejo do videolaringo e em relação ao manejo do broncofíbulo. E a máscara laríngea é o principal elemento quando o assunto é dificuldade de ventilação. Então, aquele paciente que você não entubou e está ventilando mal, eu sempre bato nessa tecla com vocês, inclusive nas anestesias filmadas desse bloco nosso da semana, eu falo isso, que a máscara laríngea ela é tão importante quanto checar o aspirador e a estanqueidade. Ela tem que estar presente na sala, igual a succinilcolina tem que estar presente, igual o aspirador tem que estar presente. Tá, pessoal? Temos aqui uma pergunta do Marcão. Pode perguntar, Marco. Vinícius, uma dúvida que eu tenho, quando a gente fala em via aérea difícil, e depois de começar a usar a técnica que você usa de intubação, que na verdade o tubo vai de cima para baixo e não da frente em direção caudal, eu acredito que deveria existir um trabalho mostrando que essa maneira de intubar que você intuba, provavelmente ela diminuiria bastante as vias aéreas difíceis. Muita coisa que a gente não via antes, quando a gente muda a técnica para esse anterior, superior e inferior na intubação, aquele tubo de cima para baixo que nem você mostra, muita coisa que a gente não via antes, a gente começa a ver. Então, muitas intubações que antes não eram possíveis, certamente com o Buge, mesmo falando em laringoscopia tradicional, não estou falando nem na vídeo, estou fazendo laringoscopia tradicional, é muito, muito melhor com esse modelo de intubação que você usa, com essa técnica de intubação com o dorso elevado, o apêndice, a cabeça do paciente na altura do apêndice tifoide. Essa era a minha pergunta. Perfeito, Marco. Então, assim, justamente, esse trabalho fala exatamente isso. Sabe aqueles asteriscos que eu coloco embaixo, onde está escrito skill, habilidade? Então, quando você está diante desse algoritmo, né, desse tomada de decisão em árvore, que vai ter como tomada de decisão a partir de uma via aérea potencialmente difícil, mais a presença de um dos 3 elementos, chance de broncoaspirar, chance de fazer hipoxemia porque não tolera, ou chance de ventilar mal, a tomada de decisão para entubar acordado ou não vai depender também da logística e do skill. Então, por exemplo, um anestesiologista mais experiente, que posiciona melhor o paciente, que nunca deixa de testar os 2 laringoscópios, que usa o relaxante muscular correto, não é? Na dose correta, como eu mostro para vocês. Rocurônio, entrar com os 2 pés no peito igual o brinco, fazer mesmo, ainda mais depois de sugar Madex, não justifica. Isso vai interferir na tomada de decisão. Provavelmente, a incidência de complicações, mesmo induzindo o paciente com um anestesiologista como esse, vai ser muito menor. Como é que chama isso? Operador dependente. Tudo isso está no trabalho e o seu comentário é perfeito e está super dentro do que diz a ASA. Ok, obrigado. Pessoal, isso que vocês acabaram de assistir é um dos 5 pilares da mentoria MyFenta. O clube de revista, que foi o que vocês viram agora, a aula que nós vamos ter amanhã, sempre pertencente ao assunto da semana. Repito, essa semana é a semana das vias aéreas. Anestesias filmadas, reais em centro cirúrgico, né? O Marcão até comentou que a gente está tendo menos, mas é porque a gente está direcionando mais para os assuntos semanais. O Spotify, do mesmo tema, né? Vocês já ouviram essa semana. E, finalmente, o 5º e último pilar, mas que eu considero mais importante, eu, médico anestesiologista TSA, à sua disposição durante os 210 dias de mentoria, de 7 da manhã às 11 da noite. Seja para finalizar os assuntos da semana com os casos clínicos, que a gente discute lá no MyFenta com o pessoal todo, ou no privado comigo. Você dita seu ritmo, tá? E é isso, né? É um prazer enorme ter vocês aqui nessa audiência, seja no YouTube, no Instagram, e até a próxima.